Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite, esteja nos abençoando, ó Pai, no que vamos estudar, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sermão do Monte, esta é a última parte e tem como o título aqui, o compromisso do cristão, uma escolha radical. São apenas 2 pontos. Primeiro, o perigo de uma profissão de fé simplesmente verbal, e o segundo ponto, o perigo de um conhecimento meramente intelectual. Nós já tivemos várias instruções e percebemos então que Jesus chega agora nesse final como que concluindo, não há mais nada a acrescentar, digamos assim, de um específico mandamento, de um ensino sobre alguma coisa que eles deveriam fazer, mas uma conclusão. Acreditamos que essa conclusão já começou no versículo 13, capítulo 7, verso 13, quando diz: Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Agora no verso 21, que Jesus afirma que nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. No verso 24 ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, esse então é aquele que estará com Jesus. Se ele já falou aos falsos profetas, aos mestres, agora ele fala aos ouvintes, a todos nós, trazendo uma ideia muito importante de nós pensarmos. Podemos nos enganar. O homem também pode enganar-se dolorosamente. Eu coloquei uma frase aqui de Timothy Keller, que ela é um pouco humorística, mas ela traz talvez não um fundo de verdade, traz grande verdade. Olha o que ele disse: o teu futuro eu sempre vai ser o teu presente, o teu eu presente. Deixa eu ler de novo. O teu futuro eu sempre vai ver o teu eu presente como insensato e imaturo. Isso significa que atualmente és um tolo. Ele falou em relação, que quando a gente passa algum tempo, às vezes a gente fala: nossa, mas como eu era imaturo, nossa, como eu não sabia nada. Então ele fala que o teu presente hoje, um dia, vai ser esse imaturo, ou seja, você pode ser esse tolo hoje. É uma frase que tem um pouco de humor, como eu disse, mas a ideia que é cuidado. Você pode não ser tão sábio como você imagina que seja. Você pode não estar tão certo como você pensa. E sempre nós somos chamados a refletir,
a ouvir a Deus, a sabedoria de Deus. Ontem nós falamos na reunião de oração, né, que precisamos dessa luz de Deus para iluminar o caminho, porque nós muitas vezes não sabemos, e mesmo se Deus nos explicasse, né, nós não entenderíamos muito bem. Então nós precisamos seguir o que Jesus nos ensina, obedecer e buscar assim ter esse compromisso com Deus. O final do Sermão do Monte é esse, compromisso. Nós temos aqui diante de nós essas duas questões. São duas alternativas que são inaceitáveis. Uma profissão de fé meramente verbal, ou seja, só da boca para fora. Um conhecimento meramente intelectual, só ouviu, entendeu, aprendeu, mas não praticou. E se nós formos pensar, essas duas questões, elas englobam tudo. O que mais a gente vê? São pessoas que, da boca para fora, falam um monte de coisa boa, né? São santos, são bondosos, creem em Deus, da boca para fora. Conhecimento. O que mais as pessoas têm, e o que mais nós temos é conhecimento. Quanto nós temos conhecimento? Quem já está há muito tempo na igreja, qualquer dia que você for na igreja ouvir uma mensagem, você já ouviu praticamente aquilo. Talvez com palavras diferentes, mas você já ouviu, você conhece. Mas meramente conhecimento adianta alguma coisa? Não, ouvir e praticar. Só ouvir. Então são esses os dois tópicos aqui. Jesus está enfatizando aqui a necessidade, né, de que nós estejamos tendo essa profissão de fé, não só falar, mas também agir, e não só ouvir, mas também agir. E ele coloca isso ligado com algo muito sério, com a questão do nosso destino está dependendo dessa obediência, nossa salvação. E aí a gente sempre fala, não que a salvação seja pelas obras, mas se você é um verdadeiro cristão, você foi transformado, seu coração é um novo coração, e você vai praticar boas obras. Ele está levantando a questão do crente nominal, de alguém que chega para Deus lá, né, no último dia e fala: mas eu fiz tanta coisa, Senhor, não te conheço. Não é externamente, não é nominal, e é um chamado muito sério. Diferente dos liberais, como eu estava falando no início do culto, os liberais ainda, além de não crerem na Bíblia como palavra de Deus, né, inventar modinha, agora com essa história de bibliolatria, que crente pratica, esses liberais, eles são liberais mesmo. Que isso, você pode viver aí a vida, Deus não se preocupa com isso não, né? Isso não é pecado, não tem nada errado, não precisa se levar tanto a sério, né? Então a gente percebe que a Bíblia é diferente disso, talvez por isso que não queiram crer na Bíblia como palavra de Deus. Então vamos ver aqui o primeiro ponto, de 21 a 23, o perigo de uma profissão de fé simplesmente verbal. As pessoas que Jesus está descrevendo aqui estão confiando para a sua salvação em uma afirmação do credo, no que elas dizem a Cristo ou a respeito de Cristo. A base é no que diz. E aí Jesus vem com essas frases: nem todo o que me diz Senhor, nem todo o que me diz. Depois, muitos naquele dia hão de dizer. E aqui o nosso comentário diz: o nosso destino final será estabelecido não pelo que lhe diremos no último dia, não no que lhe dizemos hoje, nem pelo que lhe diremos no último dia, mas por fazermos o que dizemos, por estar a nossa profissão verbal acompanhada da obediência moral. Jesus não está aqui desqualificando ou dizendo que não é importante a profissão verbal. Isso é muito importante. Ou seja, nós confessarmos a nossa fé, nós dizermos que cremos em Cristo, anunciarmos a Cristo, pregarmos o Evangelho.
Romanos 10, 9 e 10 fala, que aquele que confessa o Senhor diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando nós fazemos a nossa classe de novos membros, a primeira aula fala já sobre isso. Por que existe a profissão de fé? É para que nós estejamos testemunhando diante dos homens aquilo que nós cremos. Nós muitas vezes somos muito de sentir e não falamos, pensar e não falamos. Tem coisa que a gente precisa falar. As pessoas não vão adivinhar, E principalmente o que se refere à nossa vida com Deus, nós precisamos falar daquilo que nós ouvimos, daquilo que aprendemos. Nós queremos e devemos compartilhar aquilo que está no nosso coração, que nós aprendemos com o Senhor. Então, a profissão verbal é indispensável, mas ela não é suficiente, ela não é necessária para que realmente aquela pessoa seja um verdadeiro cristão. O que eu falei há pouco, o que mais existe por aí são pessoas que falam, são pessoas que ouvem, mas não vivem. Pregar o Evangelho, pregar a palavra, não é o todo. Aqui no texto, ele fala que alguns chegam, profetizamos em teu nome expelimos demônios, fizemos milagres. Podemos acreditar que essas pessoas realmente fizeram grandes sinais e prodígios, pregaram, mas quem prega e quem faz sinal e prodígio não é só um cristão. Existem os falsos profetas, os falsos mestres. Separei aqui 2 versículos, Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esses curandeiros, esses feiticeiros e muitas igrejas que têm sinais, maravilhas, que podem até acontecer, mas elas estão ali para enganar, não é falar de Deus. 2 Tessalonicenses 2,9 é a mesma coisa, fala sobre o aparecimento do iníquo e segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É isso que nós vemos aqui. O que Jesus dirá para esses? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Segundo ponto, diz o perigo de um conhecimento meramente intelectual. Enquanto no parágrafo anterior o contraste era entre o dizer e o fazer, o contraste agora é entre o ouvir e o fazer. Ouve as minhas palavras e as pratica. O outro ouve as palavras e não as pratica. A ilustração de Jesus aqui, sobre este obediente e o desobediente, é a conhecida parábola dos 2 construtores. Um construiu uma casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. O outro é chamado de tolo. Não gastou com alicerce, com trabalho. A questão é, as 2 casas têm alguma diferença? Não fala sobre a diferença da casa. Qual que é a diferença? É o alicerce, é um lugar que não se vê. Você pode ver 2 pessoas, 2 cristãos, 2 pastores, 2 pessoas, e você olha lá, não são diferentes. Mas e o alicerce de cada um? Onde a vida está realmente firmada? É isso que Jesus está falando. Você pode parecer, mas se não tiver esse alicerce verdadeiro, está perdido. E o alicerce aqui é exatamente praticar. Põe em prática aquilo que você aprendeu. Ler a Bíblia, ir à igreja, participar de tudo que é de Deus, isso aí
pode ser igual, mas qual a diferença? Não só ouvir, mas o fazer. A verdadeira pergunta não é se ouvem os ensinamentos de Cristo, nem mesmo se respeitam ou creem neles, mas se fazem o que ouvem. Poderia até dizer, o que fazem com o que ouve, o que você faz com aquilo que você ouve, com aquilo que você aprende. Como será revelado? Numa casa construída sobre a areia, será revelada na tempestade, na enchente. Essa casa não vai ficar de pé. E Jesus está mostrando aqui nesse caso que o grande dia da revelação é o dia do juízo, que essa casa realmente será tombada, como nós acabamos de ler, Jesus vai falar: nunca vos conheci. Essa mensagem, irmãos, ela é para todo mundo, para aquele que leva uma vida cristã relaxada, mas para todos nós, que nós diariamente somos chamados a confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Nós falamos no início, sobre o engano. Vamos tomar cuidado. Nós podemos enganar os outros, mas nós não podemos enganar a Deus, enganar a Cristo. O que nós precisamos? Nós precisamos diariamente certificar isso. A nossa profissão de fé não é apenas, e não deve ser apenas verbal, que eu falo, e também não apenas no conhecimento. Eu já sei tudo sobre Deus, sobre a Bíblia, mas naquilo que eu vivo e aquilo que eu pratico. Esta é a certeza que nós devemos ter. Separei mais um texto aqui para nós de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Já falei várias vezes, acho que os irmãos lembram sobre esse texto. Quando você olha no espelho, você vai perceber a sua beleza, mas também as imperfeições, aquilo que você precisa arrumar, aquilo que você precisa lavar. E ninguém numa sã consciência olha para o espelho e vê um borrão vermelho lá e não lava, alguma coisa que dê para arrumar, que tem coisa que não dá para arrumar mais, não arruma. E ele fala que a Bíblia é como espelho. Quando você olha para a Bíblia, você tem que ver as suas imperfeições, comparar-se com aquilo que está ali. E como que a gente vê e sai e esquece da aparência, do que estava errado? Quem vê precisa corrigir. Então, quem atenta e nela persevera, sendo ouvinte, não somente ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Uma promessa de Deus para nós. Somos chamados a estudar a Bíblia, a aprender e praticar. Muitas coisas belíssimas que nós aprendemos diariamente na palavra do Senhor, e podemos assim seguir adiante. Eu quero concluir contando um pouquinho uma parte de um livro que eu estou lendo, pelo menos lendo uma parte dele, Às vezes
porque eu escrevo textos pequenos, eu leio parte de livro, tiro lá alguns textos e vou para um outro livro. Mas esse livro, olha o título dele: Este Mundo, lugar de lazer ou campo de batalha? Logo no começo do livro, Tozer fala que no passado o mundo era mais considerado como um campo de batalha. E isso era evidenciado nas pregações. O mundo, eu falo, para a igreja, né? Como os cristãos consideravam o mundo, como um campo de batalha. E aí ele fala, isso era evidenciado pelas pregações, pelos cânticos. Havia sempre aquela preocupação, né, de combater o inimigo. Então a gente percebe que a enologia, ela está muito relacionada com a sua fé, com o seu estudo da palavra. E naquela época, nós cantamos um cântico há pouco, né? A preocupação ali, que no mundo que sufoca, a preocupação não era com aquele que está sendo sufocado, né? Ah, você precisa de Deus, Deus vai te ajudar, né? Não era, a ideia lá era, vai contar ao mundo, prega a palavra. Era uma ênfase, né? No evangelismo. Muitas canções, né? De batalha, né? Nosso general é Cristo, pelo Senhor marchamos. A gente vê músicas, Golias vem contra nós com espadas, nós vamos contra ti em nome do Senhor. Tinha várias músicas assim, né, que foram de certa forma mudando. E aí ele fala que esse mundo, que era muito mais considerado como campo de batalha, passou a mais ser considerado como um lugar de lazer. Ou seja, as pessoas passaram a pensar no seu conforto, a pensar e não a levar tanto a vida cristã a sério. Começaram a buscar, digamos assim, um viver mais tranquilo. É claro que sempre, vamos dizer que houve e existe gente que não levava a vida a sério, e hoje gente que leva a sério. Não é que o mundo está só pior, né? As coisas não são assim. Mas ele está falando sobre a ênfase da própria igreja. Eu vou ler aqui uma partezinha do que ele falou. Hoje é bem diferente, a realidade permanece a mesma, mas a interpretação mudou. As pessoas não mais pensam no mundo como sendo um campo de batalha, mas como um lugar de lazer. Não estaríamos aqui para lutar, mas para brincar. Não estaríamos num país estrangeiro, mas em casa. Não estamos nos preparando para a vida, mas já estaríamos vivendo à nossa maneira, livrando-nos de nossas ambições e frustrações para aproveitar o máximo que pudermos. Essa é a filosofia do homem moderno. E aí tem uma parte, eu vou pular aqui, ele fala: o culto decorrente de tal visão da vida se acha deslocado, o seu centro como a própria visão em si mesma. Um tipo de casa de diversão noturna santificada, sem o champanhe, sem os bêbados. Então ele compara, né, que a igreja virou muitas vezes um lugar de entretenimento, de diversão, onde as pessoas vão lá para se sentir bem. E é uma grande verdade, meus. Agora, o que espanta nessa palavra de Tozer, que depois eu fui ler esse livro, de quando que é esse livro? 2023, 2000? Bom, o Tozer nasceu em 1897, morreu em 1963. Ele estava falando isso antes de 1963, né? Porque ele deve escrever o livro antes de morrer, provavelmente. Provavelmente. Uma grande probabilidade. Aí eu fiquei pensando, se ele visse hoje as igrejas, né? Igrejas que se reúnem, e os shows, e as diversões, ele realmente, o mundo está mais para o lugar de lazer do que um campo de batalha com o inimigo, né? Temos que levar a vida a sério, tá? Temos que pensar nisso diariamente, a respeito da nossa vida com Deus. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem.
Tem uma série chamada Aeroporto, eu estava assistindo um episódio, e lá chegou um casal viajando, e o fiscal parou e falou: vocês viagem de lazer, vocês estão fazendo... nós estamos em lazer. Aí ele abriu a mala do sujeito, lá tinha foto, tinha umas coisas assim de recordação. Aí ele olhou assim e falou: escuta, vocês estão mudando para lá, ninguém vai fazer uma viagem de lazer, de férias, de final de semana, e leva um monte de foto desse jeito. Aí E não tinha nada errado. Ele falou: não tem problema nenhum vocês mudarem para lá, o problema é com eles lá, né? Sair do Brasil pode, agora se eles vão deixar você morar lá, já era com eles lá. Mas não precisava mentir, né? E eu fico pensando, né? Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos vivendo temporariamente nesse mundo. Será que nós não estamos nos fixando demais, construindo castelos em terrenos arenosos, no lugar de nos prepararmos para os céus? Foi a mensagem de domingo à noite. O quanto nós trabalhamos para esse mundo, para angariar as coisas, vivendo como se esse mundo fosse realmente um lugar de lazer, um lugar para nossa satisfação pessoal, e não um campo de batalha, não um lugar que nós estamos aqui de passagem. Não vamos levar nada daqui, não devemos nos fixar aqui. Então que Deus assim nos abençoe. Agora só resta um pedacinho aqui, versículo 27, ou 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E assim termina o Sermão do Monte. Nós vamos falar sobre esse versículo final, e na semana que vem também vamos repetir, fazer um grande resumo de todo o nosso estudo. Que Deus assim nos abençoe.